Um autor português que eu gosto muito. Ele lançou um livro agora. Olá, eu hoje estou aqui para te falar de Amar, do Pedro Rodrigues. Primeiro de tudo eu quero agradecer muito ao Pedro e à Cultura o facto de me terem cedido este exemplar, e quero agradecer especialmente ao Pedro a dedicatória que ele colocou, que é de uma gentileza profunda. Ora, o Pedro fez um encontro com os seus leitores no dia 31, na Feira do Livro de Lisboa. Eu estive lá com ele, conversámos um bocadinho, eu ainda não tinha nessa altura, confesso, terminado o livro, porque não tive tempo, não consegui, mas tinha lido já 2/3 do livro. Entretanto, acabei-o e aqui estou eu a fazer este vídeo. Bom, neste livro o Pedro faz uma coisa que eu gosto, mas que eu acho que é arriscado, que é o Pedro dá-nos textos soltos de reflexões sobre a vida, sobre a forma como nós nos sentimos, sobre os nossos momentos, e dá-nos esses textos de reflexões com géneros diferentes, que vai desde a poesia ao texto diarístico, ou seja, à simulação de que se trata de um diário, até porque os textos têm datas, até ao texto confessional, ou seja, o texto em que parece que ele está a confessar-se aos leitores. E eu cada vez mais gosto deste tipo de livros. Porquê? Porque é um livro que, não tendo aparentemente um fio condutor, e atenção que eu sublinho este meu aparentemente, não tendo aparentemente um fio condutor, é um livro que questiona o leitor. E questiona o leitor em todos os textos. Ou seja, a partir do momento em que o autor vai mostrar a sua alma desta forma, e aqui o Pedro mostra a sua alma, mostra a sua forma de ser, acaba por ser um risco para o autor, porque se expõe, e acaba por ser um risco para o leitor, porque é obrigado a olhar de frente a algumas coisas que falam com ele e que têm a ver com ele. Este livro ainda tem uma particularidade, que é, e eu dizia-vos isso no início do vídeo, parece que não estamos no início do vídeo, mas pronto. Dizia-vos eu que este livro tem uma particularidade, que é todos os textos estão datados, mas a ordem não é cronológica. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o Pedro dá-nos, o livro vai de, e deixem-me ver a minha cábula, o livro vai de 2011 a 2023, portanto apanha a parte da pandemia, e os textos são todos referentes a este hiato temporal. No entanto, o Pedro não os agrupa por datas, o Pedro agrupa-os por estações do ano. O que quer dizer que eu tenho os textos que ele escreve na primavera, 2011, 2012, 2013 até 2023. Depois tenho os textos que ele escreve no verão com a mesma sequência temporal, e aí sim, dentro das estações do ano, eles estão por uma sequência temporal, e assim sucessivamente para as outras duas estações do ano. O que me permite, e foi uma coisa que eu acho que no dia 31 não falei com o Pedro, porque quis ler o livro até ao fim para amadurecer esta ideia, e se o Pedro não concordar e vir este vídeo, ele que me diga, o que me permite ter duas leituras deste livro. Por um lado, eu posso ler o livro como o Pedro o colocou, e aí eu tenho, se quiserem, uma amostra de como a estação do ano pode ou não influenciar este narrador, como este narrador na primeira pessoa, porque o livro é escrito na primeira pessoa. Portanto, eu posso ter aqui esse elemento, o elemento de como é que este narrador se sente na primavera, no verão, no outono ou no inverno, se acreditarmos que as estações do ano têm algo a ver com aquilo que nós sentimos. Eu acho que têm, porque o inverno acaba por ser um tempo mais escuro, onde o dia anoitece mais cedo, e portanto há todo esse aspecto de umas noites muito longas que, enfim,
podem condicionar a forma de estar de quem está a escrever naquele momento, e a primavera e o verão exatamente o contrário, em que as noites são mais curtas, mas por sua vez os dias são mais longos, e também isso pode influenciar quem está a escrever. Portanto, nós podemos ler esta sequência, tal qual como o Pedro a fez e a notou, ou, e aí provavelmente dará mais um bocadinho de trabalho ao leitor, mas eu acho que é um exercício muito interessante de se fazer neste livro, que é ler todos os textos por ano. O que, como está dividido em estações do ano, e começa, deixem que vos diga que, curiosamente, eu estava à espera que começasse na primavera, mas não, começa no verão, e eu fui retificar. Dizia eu que eu posso ler os textos todos por anos, ou seja, eu na parte do verão leio os textos de 2011, na parte do outono vou ler os textos de 2011, na parte do inverno vou ler os textos de 2011 e depois vou para a primavera de 2011. E isto permite-me ter uma visão deste narrador daquele seu ano, ou seja, eu já não tenho aquilo que tinha anteriormente, que era a caracterização do narrador por estações do ano, mas tenho sim aquilo que o narrador vivenciou e a forma como o vivenciou, e mais, como os textos têm estilos diferentes, a forma como ele os quer transmitir ao leitor daquele ano todo. E ele permite-me fazer isto em 2011, em 2012, por aí fora até 2023. Se pensarmos que pelo meio temos textos que se passaram, que 2019, 2020 foram anos complicados para toda a gente, dá-nos essa alteração e nós podemos perceber, lendo por anos e não por estações, podemos perceber as alterações deste narrador nesses 2 anos que foram problemáticos para toda a gente. E de alguma forma nós acabamos por ter um livro com 2 leituras distintas, o que apenas enriquece o livro, porque eu posso caracterizar quem me dá estes textos não só por estações do ano, mas também por anos civis, de 2011 a 2023, e portanto, a partir daí, não havendo hiato, embora as estações em que 2021 não aparece, é muito interessante isso, as estações do ano em que 2021 não aparece e há outras em que aparece, é muito interessante também perceber em que estações do ano é que o autor escreveu a respeitantes a 2021 e poder, de alguma forma, quando lemos por estações do ano, e por outro lado, perceber como é que o autor nesse ano apenas escreveu nessas estações e porquê. E portanto, há anos em que nós temos o narrador a escrever numas estações do ano, há anos em que nós temos o narrador a escrever noutras estações do ano. E é muito interessante perceber porque é que naquele ano ele privilegia aquela estação ou não. Portanto, podemos ler por anos e podemos ler por estações. E nos anos que não aparecem todas as estações, podemos fazer 2 em 1 e podemos perceber porque é que este autor está a escrever naquela estação e não escreveu na estação anterior, ou vice-versa. Caracterizando assim o seu ano e caracterizando assim a estação. Porque é que os textos que ele escreveu em 2021, os textos que ele escreveu em determinados anos, lhe serviram para caracterizar aquela estação e lhe serviram para caracterizar aquele ano. Por isso é que eu inicialmente falei do hiato temporal, porque não há livro, não há textos para todas as estações em todos os anos. Isso também é muito interessante. Daí esta dupla leitura. Depois temos a escrita do Pedro, e a escrita do Pedro está cada vez melhor. O Pedro tem aqui uma série de poemas fantásticos, tem aqui uma série de textos com uma prosa poética fenomenal e tem frases que eu acho que são lindas e que merecem ser retidas e que merecem ser referenciadas, porque aumentam a sua capacidade de escrita e aumentam de alguma forma também esta relação que se estabelece entre este narrador e os seus leitores. Finalmente, queria-vos chamar a atenção para esta capa que eu acho lindíssima e para este título que eu acho fabuloso, porque acaba por ter um duplo sentido, este amar,
acaba por ter um duplo sentido se nós, na linguagem normal, dissermos amar. E, portanto, esse duplo sentido também cá está. Eu, pelo menos, achei que o tinha conseguido encontrar em alguns textos e em alguns anos. E, mais uma vez, insisto nessa dupla leitura por estações e por anos para poder, de alguma forma, ter a totalidade do livro. Este é também outro livro que nós podemos ter na mesa de cabeceira e abrir e ler assim um poema como este, que é de 7 de janeiro de 2019, em que ele diz segunda-feira de manhã, e o poema diz: seguir em frente é prática de boa gente ou de gente perspicaz, já que a vida avança e o tempo não se cansa, nem anda para trás. A verdade é que estamos em janeiro de 2029 e em março íamos todos andar para trás porque íamos todos ficar fechados em casa. E daí eu falar-vos da dupla leitura. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o livro Amar, do Pedro Rodrigues. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.